Se a primeira coisa é segmentação de mercado, a gente precisa pensar em como que eu decido esse meu segmento. Na verdade, eu começo levantando possíveis segmentos. Isso aqui eu já vi de tudo, né? Já vi gente levantando em meia hora 50 possíveis segmentos de mercado. Segmento a gente não precisa ter uma definição clara, não precisa ser, eu preciso entender o segmento de mercado que o IBGE traz no modelo. Não é isso. Eu preciso deixar claro ali quem que eu consigo atender de alguma forma. É segmento de educação, eu sou um ERP, eu posso atender educação, eu posso atender mercado financeiro. Ok, mas isso é muito vago, então a gente pode, sim, e deve, extrair um pouco mais disso. Quem são os players em educação? Eu consigo atender escolas, eu consigo atender escolas de ensino médio, eu consigo atender cursinhos, faculdade. São possíveis segmentos dentro da minha atuação. Mercado financeiro, mesma coisa, eu consigo talvez olhar para assets, faz sentido, olhar para banco de investimento faz sentido, olhar para X. Definir, caracterizar, dar um pouco de nome aos bois, colocar um pouco de características desses perfis que estão ali dentro, ajuda a gente a entender quem é essa pessoa que a gente está chamando de nicho potencial de mercado. Mas eu preciso listar vários deles. A primeira coisa é abrir o leque de opções. Não dá para sair decidindo sem olhar qual é o meu rol de opções para essa decisão. Assim que vocês levantarem todos esses segmentos, colocando ali mesmo, que seja educação, mercado financeiro, health, saúde, etc. E definir o perfil dessas pessoas que estão ali dentro. O perfil pode ter de tudo, né? Eu até coloquei alguns casos aqui, né? A gente está olhando ali para B2C, né? Público consumidor final como cliente. Eu posso colocar gênero, faixa etária, formação, renda, localização geográfica, anseios, qualquer coisa que me ajude a caracterizar aquela pessoa, aquele tomador de decisão. Se o meu nicho, eu tô falando assim, eu levantei um setor. Essa talvez seja uma boa forma da gente descrever o que é um setor. Coloquei lá, educação. Mas quem que é o perfil? Tem perfil assim e assado. Então, a educação é muito ampla, eu preciso restringir mais. Esse mecanismo simples de indução e dedução, a gente consegue definir bem os nichos potenciais. E aí eu vou usar esses critérios, desde que façam sentido. Inclusive, fiquem à vontade para usar critérios diferentes. A gente já atendeu fintech que tinha ali uma preocupação muito grande com disposição ao risco do cliente, conhecimento do mercado financeiro. Podem ser características que a gente usa para poder definir quem é o perfil de pessoa dentro daquele público-alvo. E é importante, de novo, que cada segmento de mercado tenha claro qual que é o perfil do tomador de decisão dentro daquele segmento. Isso ajuda a gente a entender com profundidade e responder as perguntas que vão vir sobre esse perfil de cliente, esse tomador de decisão, para caracterizar se esse nicho faz sentido como estratégia cabeça de praia. Então beleza, levantamos vários, definimos ali quem é a pessoa. Tomás, eu estou trabalhando no mercado B2B, eu trabalho com empresas. Ok, então preciso caracterizar quem é essa empresa, e aqui a gente colocou mais alguns tipos, né? Tipo de empresa, setor de atuação, faturamento, quem são os tomadores de decisão. Lembrando, empresa é só uma entidade. Sempre tem alguém ali dentro que é o nosso interlocutor. Esse é o tomador de decisão, isso é fundamental. Localização geográfica, anseios, desafios, tudo que está passando em volta dessa empresa. Fechou tudo isso? Definiu quais são os possíveis segmentos que você imagina, independente da sua solução, que você possa atender, e caracterizou quem que é o tomador de decisão ali dentro, ou qual é o tipo de empresa e quem responde por ela ali dentro, quem é o seu cliente, aí a gente consegue avançar e tomar as nossas decisões sobre isso. Se vocês ficarem confortáveis ou quiserem ficar mais confortáveis, podem inclusive dar nome para essas personas ali dentro do segmento. Mas o mais importante preciso fazer um levantamento. Eu não preciso virar um mega analista de mercado agora. Então, eu tendo boas informações e clareza sobre esses nichos, eu consigo avançar. Quais são as formas que eu vou usar para tomar essa decisão? A gente tem um modelinho de 7 perguntas. Na verdade, o Bill Hewlett do MIT desenvolveu isso. A gente deixa aqui depois referência do material. Mas várias outras empresas usam esse modelo no mercado, né? A Stella tem um modelo dela aqui no Brasil, ela usa 8 questões muito parecidas, o Bill Hewlett lá no MIT usa essas 7, a gente usa como referência o material dele. Mas vocês podem ficar à vontade, inclusive, para adequar para aquilo que é importante para o cliente de vocês, como eu disse. Quais são essas 7 perguntas que a gente costuma trabalhar? Você vai olhar para esses segmentos, esses nichos e essas personas ali dentro e vai responder: esse cliente está bem capitalizado?
Esse cliente-alvo está prontamente acessível à minha equipe de vendas? Eu consigo chegar a essa pessoa para conversar e tentar fazer algum approach? Esse cliente tem algum motivo consistente para fazer uma compra? Ou ele já está satisfeito com qualquer solução que ele está usando hoje? Lembrando, a gente sabe que isso aqui é um momento inicial, a gente ainda está definindo um nicho potencial. A gente não vai ter todas as informações necessárias para responder tudo isso, mas conseguindo ter um parâmetro de comparação entre os potenciais nichos, a gente consegue olhar para todos eles e começar a filtrar quais parecem ser mais estratégicos. E a gente segue. Você pode entregar um produto funcional para esse cliente, você vai ter que desenvolver muita coisa ainda, vai precisar de muita coisa. Se você consegue fazer alguma coisa relativamente simples para começar atuando com esse mercado, isso já é um ponto também super interessante. Ter uma concorrência muito estabelecida, que seria um obstáculo, se esse cliente já está satisfeito, já está sendo atendido, isso pode sim ser um obstáculo. A gente ainda não está julgando isso, mas é um ponto de avaliação, pelo menos, para decidir o nosso nicho de mercado, né? O nosso segmento cabeça de praia para entrar. Outro ponto fundamental. Se a gente conseguir dominar esse mercado cabeça de praia, a gente consegue usar ele como referência para expandir para os próximos, ele vai nos ajudar a nos posicionar como uma autoridade, como um produto de referência para ir para outros segmentos. E por fim, esse mercado final, ele é condizente com as paixões, os valores da nossa equipe, né? Apesar de ser um cabeça de praia, um ponto de ataque, é um mercado que a gente vai ficar um bom tempo atuando. Porque a gente vai validar todo o negócio com base nele, construir todo o nosso negócio com base nele, crescer em cima dele para depois trazer novos mercados. Então é fundamental que esse mercado também seja alinhado com aquilo que a gente acredita. Senão, não vamos ter paciência mesmo, vontade de ficar atuando com isso ao longo dos anos. Tudo isso são indicadores, né, direcionamentos que a gente pode usar para poder tomar essa nossa decisão de qual que é o mercado que a gente ataca. Mas no final do dia, o mais importante é: o cliente seu tá com o cabelo pegando fogo? O que é o cabelo pegando fogo, né? Se você tá com o cabelo pegando fogo, tá numa situação que você não tem nada para resolver isso, você vai aceitar quase qualquer solução. Pode te dar um taco que você vai aceitar para tentar apagar o cabelo pegando fogo. Porque é uma situação de extrema necessidade. Se o seu cliente está nessa situação, tem uma dor muito clara, muito latente, que não está sendo resolvida, esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos porque você vai ter um ponto de partida fundamental para começar um negócio, que é uma dor real, lembra que a gente falou? Um negócio só existe para resolver um problema de mercado, um problema de alguém. Então, esse no final do dia é uma das grandes chavinhas aí, uma estrela que você coloca ali no nicho e fala, pô, esse nicho realmente parece ser interessante de atacar. Eu sei que é difícil tomar essas decisões quando a gente ainda não tem plena informação sobre aquele mercado, aquele nicho, aquele perfil de cliente. Isso é natural. Vamos manter em mente que a gente não precisa ser analista de mercado. A gente já falou isso e eu vou repetir. Por quê? Porque senão a gente vai ficar numa paralisia de análise, querendo analisar e validar todos os segmentos antes de tomar uma decisão. Caso a gente realmente não tenha informação ou clareza sobre vários daqueles segmentos, a gente pode usar diversas técnicas para capturar a informação. A primeira delas a gente brinca que é o detetive de dados. O que é o detetive de dados, né? É quando a gente usa, principalmente de informações secundárias, dados de mercado, dados que a gente pode achar na internet, para poder ter um pouco mais de clareza sobre aquele nicho. São os dados secundários. A segunda forma a gente chama de o jornalista, né? Você pode ir conversar, entrevistar pessoas daquele perfil de mercado para levantar mais informações antes de tomar sua decisão. A gente tem uma terceira forma que a gente chama de antropólogo, né? Que é um processo mais de observação, onde você observa de fato as pessoas naquele momento de uso onde a dor dela aparece, para poder entender aquele comportamento e ter mais informações sobre aquele perfil e aquele nicho. E por fim, a gente pode personificar esse nosso potencial cliente, desse nosso perfil do nosso nicho de mercado, para poder passar pela situação onde ele sente a dor e a gente também vivenciar aquela experiência. E com isso, obter também uma informação de campo sobre o comportamento daquele nicho de mercado. Tudo isso são formas da gente adquirir informações sobre o nicho de mercado. Mas a gente tem um viés muito grande de querer o máximo de informação para tomada de decisão. Então, levantem o máximo que vocês puderem com a informação que vocês já têm, com sócios de vocês, pessoas próximas de vocês, e tentem responder aquelas questões para todos os nichos que vocês levantaram com base nas informações que vocês já possuem. Provavelmente isso já vai destacar alguns nichos de mercado.
Os nichos prioritários, 2, 3, 4, que aí sim vocês entenderem que são mais estratégicos, vocês colocam mais energia para aprofundar e com isso tomar a decisão de fato de qual que é o nicho que vocês vão explorar e aprofundar ao longo do desenvolvimento do negócio. Se tivesse que resumir esse bloco inteiro, né, essa etapa de validação em algumas etapas menores, eu diria para vocês fazerem exatamente isso. Levantar vários potenciais, responder essas 7 perguntas, mesmo que no chutômetro ainda nesse momento. Restringir 3 potenciais segmentos, vamos tentar manter aí um número baixo. Levantar mais informações do perfil de cliente de cada um desses 3 segmentos mais estratégicos. Responder novamente agora com um pouco mais de dados as 7 perguntas. E aí sim definir qual é o mercado de ataque. Essa é uma ordem lógica para esse bloco de validação, que é a definição do mercado cabeça de praia. Com isso, com essa ordem lógica, vocês conseguem chegar a um segmento que vai ser o segmento pelo qual vocês vão tentar criar a solução de vocês. A forma de fazer levantamento de informações, como a gente disse, são principalmente dados secundários, algumas entrevistas nesse momento, que são formas mais rápidas e ágeis da gente levantar informação e não ficar preso em paralisia de análise. A gente pode consolidar todas essas informações, inclusive responder as questões em alguma ferramenta, alguma planilha, isso costuma ajudar. A gente inclusive vai deixar aqui uma planilha de referência que vocês podem usar para poder fazer a análise da segmentação de mercado de vocês.